Bom dia, boa tarde, boa noite. Agradeço a Deus a oportunidade de gravarmos mais um vídeo. Esse tem por título Hierarquia e Espiritismo. Agradeço a todos vocês que têm assistido os nossos vídeos, têm feito comentários, têm sugerido temas também e se inscrito em meu canal. Muito bem, hierarquia e espiritismo. Desde que o mundo é mundo, a sociedade teve divisões entre os seus membros. Os moradores das cavernas seguiam um líder, não escolhido formalmente, mas o líder era sempre o mais forte fisicamente. Com o passar do tempo, essas formalidades hierárquicas se tornaram mais meticulosas e muito mais disputadas. Os grandes reinos, as grandes nações se forjaram baseadas na figura carismática de uma liderança que representava o sustentáculo da pátria. A evolução permanente das pessoas e as profundas modificações sociais não só não modificaram a ideia de um líder como fator de desenvolvimento, como aprofundaram essa situação com a permanente busca dessa figura, considerada essencial para servir de parâmetro social, econômico e religioso. As religiões do mundo sempre estiveram ligadas num líder, que dentro de uma hierarquia representava o escolhido por Deus para conduzir seu rebanho até o Pai. Até meados do século XIX, sem exceção, todas as religiões formalmente constituídas tinham uma liderança inconteste e os seus auxiliares, seguidos dos fiéis. O Espiritismo, a religião espírita, veio quebrar com essa tradição hierárquica religiosa quando Allan Kardec anuncia que a doutrina espírita não era fruto de uma pessoa, mas de um grupo, uma pleiade de espíritos como responsáveis pelo seu surgimento. O codificador, Allan Kardec, teve o cuidado de se colocar na condição de trabalhador da nova religião, e não como criador dessa nova religião, nem como líder dessa nova religião. Ele não se colocou como fundador do Espiritismo, mas como seu codificador, o orientador, então, aquele que fez todo o planejamento para que nós tivéssemos as obras básicas do jeito que elas são. Kardec se colocou como aquele que teve a incumbência de colocar os ensinamentos dos espíritos de forma didática, racional e compreensiva. Com a intensificação da compreensão dos novos conhecimentos trazidos pelo Espiritismo, tais como a lógica perfeita da reencarnação, Deus como Pai de amor, de justiça e esperança, Jesus não mais como o pagador dos nossos pecados, mas sim Jesus como o mestre amoroso que veio nos mostrar que o caminho para chegar até Deus passa pelo amor e pela caridade, e não por essa ou por aquela religião. Passa pelo amor e pela caridade, que consta de todas as religiões. Tivemos contato com o Espiritismo com uma lei divina que não tínhamos ainda compreendido corretamente, e que o Espiritismo veio nos trazer e nos falar que Deus nos deu o livre-arbítrio, que é uma lei de Deus. Através desta lei, Deus nos colocou nas mãos a responsabilidade de arbitrar, ou seja, decidir de acordo com a nossa vontade, não esquecendo jamais de lembrar, como ensinou Paulo de Tarso, que tudo me é lícito, porém nem tudo me convém. Ou seja, posso fazer qualquer coisa, mas nem tudo me convém fazer. O que me convém fazer é o que seja útil e bom para o meu desenvolvimento como espírito. Assim, se o livre-arbítrio nos faculta a decisão individual, ao mesmo tempo nos coloca a responsabilidade. Responsabilidade muito falada, pouco compreendida e menos ainda posta em prática. Queremos ter liberdade, mas nós nos esquecemos quase sempre da responsabilidade. Toda ação
gera consequências. Nós temos a experiência disso já. Porque tudo que nós fazemos vai ter reflexos. Ou seja, toda ação vai gerar realmente uma consequência. É a lei de Deus, né? É o livre-arbítrio nos facultando, nos permitindo fazer tudo, mas ao mesmo tempo nos ensinando a ter responsabilidade. Com o conhecimento trazido pelo Espiritismo, matamos a morte, mas não acabamos com o orgulho e o egoísmo, responsáveis diretos pela existência de hierarquias na sociedade. Porque a gente vê na prática, todo mundo quer ser chefe. Ninguém quer ser subordinado. Evidentemente que em todos os lugares devem existir regras e responsáveis, mas não podemos usar do nosso posto para pisar nos que aparentemente estão abaixo. Se as mais diversas religiões do mundo têm uma liderança que traça os caminhos a ser seguida, e essa marca pessoal quase sempre vem acompanhada de ranços egoístas, tolhendo a liberdade dos seus seguidores de exercer a liberdade de pensamentos, o Espiritismo não o tem dessa forma, estando todos os seus seguidores na condição de aprendizes. Mais ainda, o Espiritismo me proíbe de fazer qualquer coisa que seja? Não me proíbe. Mas ele diz que eu sou o responsável. Não é o Espiritismo o responsável pelos meus atos, mas eu. Ou seja, eu vou sempre tomar cuidado, porque eu não tenho ombros para colocar a culpa dos meus erros, a não ser os meus próprios. Claro que onde as pessoas se reúnem, alguém precisa tomar a iniciativa da coordenação, das diretrizes, do tempo, dos dias e horários. Mas o pensar, o decidir, deve ser sempre pessoal. E nisso está o grande diferencial da religião espírita. Assim, o Espiritismo nos coloca muita responsabilidade, pois, quando seguimos uma liderança inconteste, sempre podemos colocar a culpa pelo nosso fracasso em cima dela. Então, o que ocorre? Quando nós fazemos uma palestra, quando nós fazemos um vídeo, como esse que temos feito agora, a responsabilidade, ela é toda minha. Sou eu quem sou o responsável. E tudo o que vier como consequência dos vídeos que eu tenho postado, eu serei sempre o responsável. Então, com a doutrina espírita, perdemos essa possibilidade das desculpas. Se errarmos, erramos por nossa própria imprevidência, pela nossa falta de vontade em vencer as imperfeições. Ou seja, o Espiritismo nos tirou a possibilidade de culpar os outros pelos nossos erros. Se na curta história do Espiritismo temos nome como Allan Kardec, Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, Leon Denis, Carl Schutel, Francisco Cândido Xavier, Divaldo Pereira Franco, só para falar de alguns, né? Alguns nomes sempre lembrados como reverência e sinônimo de trabalhadores eméritos, passíveis de serem seguidos, esses jamais foram, porém, taxados pelos espíritas como chefes ou líderes do espiritismo, porque não existe no espiritismo hierarquia. Eu sou presidente de um centro espírita, aqui em Ribeirão Preto, mas no centro espírita somos todos trabalhadores. Apenas por uma formalidade legal é necessário que haja um presidente, um vice-presidente, um tesoureiro. Mas não sou eu quem decido aquilo que vai fazer, não sou eu a liderança. Apenas tenho o posto de presidente do Centro Espírita, mas todos nós discutimos em grupo as coisas que nós vamos realizar. Evidentemente que pelo trabalho ou pelo alcance do trabalho realizado, sempre esses nomes citados tiveram grande destaque, principalmente Chico Xavier. Tiveram grande destaque no coração de todos nós, mas nunca idolatrados, pois a idolatria nos tira a possibilidade do uso da razão, e precisamos sempre usar a razão em todos os momentos da nossa vida. Devemos nos destacar pelo trabalho realizado, e se, por contingência da vida, alcançarmos um posto de destaque,
devemos fazer dele um caminho seguro para o nosso e o desenvolvimento de quantos estejam ligados a nós. Se na vida os percalços são passageiros, as nossas realizações jamais o são, porque ficam marcadas de forma indelével em todos nós. Pensemos nisso, amigos. Quando nós estivermos num posto, né? Numa chefia, lembremos sempre que aquilo é passageiro. Jesus é o governador espiritual do planeta, posto que ele alcançou exatamente pelos seus atributos morais. E nós o reverenciamos. E nem por isso, por ser um espírito da evolução que ele é, o mais evoluído de todos que nós conhecemos, nem por isso ele deixou de vir aqui entre nós e nos serviu de maneira amorosa, humilde, inclusive até lavando os pés dos apóstolos, num ato em que mostrava a humildade que devemos ter em muitas ocasiões na nossa vida. Pensemos nisso. Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção. Fiquem bem, fiquem em paz.